estamos esperando as pessoas entrarem. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, né, que estão reiniciando a live comigo para a gente finalizar essas perguntas. Eu agradeço também a Jamal pela disponibilidade. São duas perguntas que eu acho importante e que pelo tempo, né, eu achei que era necessário a gente fechar essas duas perguntas para a gente não ficar com dúvidas, que são a respeito dos medicamentos para prevenção e tratamento e em relação também à vacinação. Só aguardar uns segundos para o Dr. Jamal entrar. Estamos aqui de volta. Estamos de volta, Jamal. Deixa eu te fazer uma pergunta importante que você, como infectologista, eu como cardiologista recebo frequentemente, imagino você como infectologista, né? Em relação a medicamentos para prevenção, coloco aqui como um colega entre aspas, né, do coronavírus. E aí eu destacaria a ivermectina. Nós temos diversas pacientes ligando para a gente, perguntando, recebendo vídeos ou encaminhando vídeos. O que é que nós temos de evidência científica em relação a medicações para prevenção ou para reduzir a possibilidade de complicações? Que a gente tem, inclusive, pacientes sem nenhum contato, querendo tomar medicamento para uma forma de prevenção. Aí eu botaria no mesmo pacote a ivermectina, que é o mais famoso, né? É o que tem maior índice de perguntas. Aí tem vitamina A, vitamina D, zinco, uma série de outros fatores. O que é que nós temos de concreto em relação à evidência científica sobre isso? Paulo, infelizmente, nada. Infelizmente. É engraçado porque eu falo isso com uma tristeza imensa, porque, meu Deus, você sabe, eu tenho uma mãe de 82 anos que eu adoraria protegê-la com medicação que eu pudesse confiar. Não é racional isso. Minha carreira inteira é ensaio clínico, né? Você sabe, eu tenho 2 auditorias do FDA nas costas. Assim, eu sou o único cara no Brasil que tem uma auditoria de um órgão americano de inspeção de ensaio clínico, que é o mais rigoroso que tem no mundo. Então, eu fui rever várias coisas dessa, porque eu também recebo uma pilha no WhatsApp, nas redes sociais, cobrando droga para isso. O problema é que assim, tem várias drogas que a gente, em outras doenças, inclusive, viu promissoras em ensaios de laboratório, né, que são in vitro. In vitro é quando você pega ensaios controlados dentro de laboratório, em células ou em animais, e mostra que aquele determinado produto consegue alcançar uma determinada eficácia, que é o que você está querendo medir. Então, para essas que você citou, ivermectina, por exemplo, tem várias drogas antiparasitárias, a ivermectina é uma delas, que, na verdade, é uma alteração na fórmula da avermectina. O indivíduo que sintetizou isso aí ganhou, inclusive, um prêmio Nobel. Por quê? Porque é excepcional para determinados parasitas. Nesse cenário, várias dessas drogas, por conta de um mecanismo de ação que elas têm em células, foram testadas em vírus, que nada mais é do que um organismo que não é vivo, que depende de outras coisas, que usa a maquinária da célula. Então você faz esse tipo de teste em culturas celulares. E o que se viu? Se viu que essas drogas têm uma atividade contra vários vírus, vários, não é só coronavírus.
Tem sobre vírus da dengue, encefalite equina, enfim, uma infinidade de vírus. Muito bem. Quando essas drogas passaram para testes em animais vivos, o que aconteceu? Não funcionava nada em vírus. Então, isso é muito interessante. Ora, não funciona em vírus? Não funciona em vírus que infectam vários tipos de animais, o que inclui os humanos. Bom, ivermectina e Covid. Só tem uma plataforma que é do governo americano de ensaios clínicos ao redor do mundo, tá? O ensaio clínico para ivermectina é na Universidade de Bagdá, no Iraque, que encerrou o recrutamento e não tem nenhum dado publicado. Veja, esse tipo de tratamento em que você não tem nenhuma base para indicar, mas ivermectina vocês usam para tratar, não tem tanto efeito colateral. Não é isso que está em discussão. Está em discussão você promover um produto com o argumento de que aquilo funciona, quando você não tem nenhuma evidência. Não é tem uma... Não, é nenhuma evidência. Então, do ponto de vista econômico, isso é o fim da picada. Como é que você vai dar um remédio que não tem nenhuma ação sobre aquilo que você está querendo tratar? Isso subverte completamente a ideia da alopatia. Né? Como que você dá um negócio? O que eu vejo quando isso acontece é alguém que está querendo um efeito placebo, que é grave no caso de uma doença de transmissão respiratória, porque você promove uma falsa segurança numa pessoa que está transmitindo isso para outras. Isso é muito grave. Né? Ela não tem um espirrozinho que aconteceu e que não vai ter nenhuma importância se ela tomou aquilo ou comeu um drops de hortelã. Então, isso é grave. E, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, porque começa uma discussão sem fim. É engraçado que para outros tipos de situação, ninguém tem esse mesmo rigor, né? Falar, mas quando você vai propor um tratamento na sua área ou na minha, né? Vou tratar agora meningite com sopa de cebola, porque eu ouvi que cebola tem uma ação contra bactérias. Oi? Entendeu? É esse nível de discussão que não leva a lugar nenhum. Então, é importante que a gente teste várias drogas, mas tem que ter critério. A gente não pode submeter populações a um teste não controlado de produtos que não têm nenhuma comprovação de eficácia. E por que eu estou falando isso? Porque hoje eu ouvi o presidente da República Federativa do Brasil fazer propaganda de um produto que não há nenhuma evidência de que funcione como algo profilático, primeiro. Segundo, ainda que isto tivesse alguma eficácia, não é, porque o esquema inicialmente proposto para o uso do componente que ele diz que tomou com uma dose e melhorou, primeiro, não é assim o esquema terapêutico. Né? Segundo, não funciona. Terceiro, a história natural da doença, eu falei no bloco anterior, né, que tem uma característica bimodal. É exatamente assim. Então, quando você fala uma coisa dessa, de uma pessoa que é formadora de opinião, isso ganha uma dimensão muito grande e perigosa, porque eu fico tentando me colocar na posição de uma pessoa que não tem a formação técnica que a gente tem, que pode peneirar isso e dizer, não, isso é um grande equívoco. E a pessoa ouve aquilo e vai para a farmácia, vai tomar e vai se sentir segura, quando não tem nenhum sentido esse tipo de comportamento. Então,
infelizmente, infelizmente mesmo, é com muita tristeza, porque se a gente tivesse algum produto que de fato pudesse fazer a diferença nessa história para formas leves, a gente usaria com prazer, porque é muito mais fácil do que ficar aqui com tudo esse de argumento. No entanto, nós estamos falando de drogas específicas para a Covid. No entanto, as formas graves da doença têm várias estratégias documentadas de redução de mortalidade dessas pessoas. E é isso que a gente precisa chamar a atenção. Porque o uso de anticoagulantes, o uso de corticoide, que é uma coisa super interessante. Quando a epidemia começou, nos primeiros dados em relação à corticoide, por exemplo, foi ela tem um comportamento diferente, não vamos usar, porque numa coorte, num número pequeno, mostrou inclusive um aumento de morbidade nessas pessoas. Então, imediatamente se parou. Veja, é um troço interessantíssimo. Quando você expandiu a amostra, e é curioso, porque é o mesmo argumento, né? Quando expandiu a amostra, viu que não, que de fato melhorava. Com essas drogas que a gente acabou de falar, então o corticoide é um produto que você pode e está incorporado, porque a ciência respondeu a pergunta. Então, a gente incorpora um produto para poder salvar pessoas. Ao contrário desses outros produtos, que a ciência mostrou que, infelizmente, não tem eficácia. Logo, qual seria o caminho natural? Excluí-los desse arsenal e deixar isso para deixa vir um outro vírus, que de repente ele pode fazer alguma coisa nesses outros vírus. No entanto, virou uma discussão enlouquecedora e você fica perdendo tempo com um produto que não tem nada para acrescentar. Para quê? Para promover uma falsa segurança. É uma pena. Eu, como técnico, eu fico assim, chateado, porque eu sofro a mesma pressão e a pessoa vem, aí uma coisa que você podia resolver relativamente rápido, você fica um tempão argumentando, aí mostrando a inadequação desse tipo de coisa. E aí vem um outro colega e diz assim, não, introduz isso daí e dane-se. Não, não é dane-se. Eu não posso tratar o outro com esse argumento. Eu tenho que tratá-lo como se eu estivesse tratando a mim mesmo, ou alguém muito próximo, né? Então, enfim. Mas não tem, infelizmente não tem. Nenhum produto ainda capaz. Tem um, e aí é uma coisa bacana, né? Porque o produto que tem minimamente uma ação sobre o vírus, ele custa muito caro e aí ninguém quer comprar. Não só não quer comprar, como também não faz nenhum movimento para exigir que aquilo seja acessível, né? Que é o Remdesivir. Que tem uma eficácia, obviamente, melhor do que essas coisas aí que a gente acabou de falar, mas que também não é um produto ainda definitivo. Então, isso significa que ele não vem para mudar completamente a história. Ajuda, óbvio, mas não muda completamente a história. Qual que é o problema dele? O custo, que ninguém quer bancar. Excelente, Jamal. Excelente esclarecimento, tanto em relação a drogas de forma preventivas, como você falou e frisou, infelizmente não temos. E aqueles pacientes que têm indicação de serem internados por formas mais graves, existe um protocolo de atendimento que aí é específico do hospital, dos profissionais de saúde, para a gente desestimular essa procura desenfreada e de uso de medicamento por conta própria, que infelizmente não vai ajudar em nada. Excelente esclarecimento da sua parte. E para finalizar, eu queria falar de uma coisa de perspectivas, né? Duas perguntas em uma que eu queria que você esclarecesse. O primeiro, a importância dos pacientes que são dos grupos orientados pelo Ministério da Saúde de vacinação contra o H1N1, porque a gente sabe que a gente consegue fazer um diagnóstico diferencial e também diminuir as formas de contaminação, já que a gente sabe que o H1N1 tem uma letalidade, pelo menos pelos estudos atuais, maior
do que o Covid, em termos de porcentagem, e em relação a perspectivas que a gente tem em relação à vacinação. Eu sei que a gente não tem como cravar, mas dizer um contexto atual de como andam os estudos mais avançados em relação à vacinação para o Covid-19. Então, em relação à primeira parte, você chamou a atenção para um dado muito importante. É fundamental que as pessoas mais vulneráveis elas atualizem suas carteiras de vacinação. O Brasil tem um dos melhores programas de imunização do mundo, né? Isso é uma conquista social, isso é uma conquista do SUS. Então, não podemos perder isso, porque, de fato, isso é muito importante. Então, a recomendação não é só para vírus influenza, é também para influenza. Então, por isso que eu chamo a atenção para atualizar. Você pode atualizar com imunização para pneumonias bacterianas, enfim, depende das faixas etárias. Uma unidade de vacinação pública vai atualizar esse calendário vacinal do adulto. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, em relação propriamente à imunização, à vacina para Covid-19. A gente entrou numa fase de estudo, tem inúmeras vacinas sendo testadas, mas o Brasil vai testar fundamentalmente duas em vários centros ao redor do Brasil, que são de fase 3. Os estudos clínicos, eles são fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Fase 1 e fase 2 são as fases em que você tem análises de toxicidade e segurança desses produtos. O que significa? Resumidamente, você faz aquilo para ver se aquele determinado produto que você quer testar, ele tem minimamente uma eficácia e se ele não mata a pessoa que está recebendo aquilo. Eu estou simplificando ao máximo para a gente ter uma ideia. Claro que se aquele determinado produto, a gente já viu isso, infelizmente, em primos nossos, né, em primatas, se ele mata ou não mata. Então, você já meio que sabe, você começa com uma informação de que aquilo lá não vai matar ninguém. Mas nem sempre o que está no primata, nosso primo, o macaco, também vai se reproduzir em humanos, no Homo sapiens. O fato é que depois de você fazer isso, nas fases 1 e 2, você parte para um ensaio maior. Então, as fases 1 e 2 têm um número bastante restrito de pessoas, exatamente para você garantir ao máximo a segurança. Quando você vê que aquele determinado produto alcança o que você está imaginando que ele vá fazer, você parte para um estudo de fase 3, com um número muito maior de pessoas, que é o que o Brasil vai fazer. Então, é um ensaio de fase 3 para avaliar a eficácia desse produto. E aqui é importante a gente lembrar, porque tem determinadas vacinas, por exemplo, para um outro vírus que é diferente do SARS-CoV-2, mas de hepatite B. Né? Você deve receber 3 doses. Comparando com uma outra moléstia, dengue, por exemplo, a gente teve uma vacina para dengue em que a pessoa tinha que tomar 3 doses. Vacina de dengue, que você tem que receber 3 doses, com uma eficácia pequena, quem toma? Ninguém toma. Né? Então, não se presta para proteger pessoas contra uma determinada moléstia. Então, por que eu quis fazer essa introdução? Para que as pessoas tenham claro que o desenho de fase 3 não é para mais de uma dose, por enquanto. Mas que quando você expande a amostra, pode ser que a gente tenha que responder essa pergunta. Né? Então, eu vacino agora. Eu preciso ter 1, 2, 3 ou 4 doses. Por exemplo, essa pode ser uma pergunta. Ela está desenhada para uma dose. Bem, se eu tomo uma dose, eu me protejo por quanto tempo? É igual à vacina de influenza, em que eu tenho que tomá-la anualmente? Essa pergunta não está respondida. Então, o ensaio de fase 3 é exatamente isso que se quer ver. Eficácia desse produto, por quanto tempo se sustenta. Os ensaios iniciais dizem que se sustenta por um período grande, o que é bom no momento de pandemia, né? Que você quebra a cadeia de transmissão quando você imuniza as pessoas rapidamente. Então, depende do que a gente quer responder para poder antecipar ou retardar a resposta para isso. De qualquer forma, o que a gente tem que ter claro é que a inclusão desse número grande de pessoas, ele tem um tempo.
que no caso dessa vacina é relativamente curto, porque a gente precisa de uma resposta rápida. A segunda questão é que, para os ensaios de vacina para a Covid, o tempo decorrido entre o início do ensaio, a captura dos dados de eficácia e a aprovação do produto vai ser dramaticamente reduzido. Isso pode custar segurança, né? Então, em algum momento desta cadeia, a gente deve perder uma variável, ou pelo menos reduzir a segurança dessa variável. Então, é importante que a gente aprenda a conviver com o vírus durante um tempo maior do que a gente gostaria. É óbvio que, se o produto vier, eu rapidamente também vou me voluntariar para tomar o produto. Eu não vou esperar, ainda que eu não tenha definitivamente a resposta do tempo, porque ele só vai para o mercado quando mostrar que tem eficácia. Ao contrário daqueles, porque isso pode virar, né? O sujeito pode falar, tá vendo? Ele não quer dar ivermectina, mas ele rapidinho quer tomar a vacina. Não, porque o ensaio clínico mostra que tem uma eficácia in vivo, não é só in vitro, né? E esse dado é público, todo mundo vai ficar sabendo, obviamente, e qualquer indivíduo que saiba fazer uma leitura mínima vai entender o que está escrito ali. Então, uma vez provado que aquele produto tem eficácia sobre aquilo que se pretende, eu acho que é importante que a gente também faça isso, até porque essa é a fase 4 dos estudos, que daí, quando o produto já está no comércio, você tem um sistema de farmacovigilância que avalia esses dados. Então, o fato dele ir para o comércio não significa necessariamente que tenha encerrado a fase. Então, continua. Isso a gente faz com várias drogas. Cada vez que você prescreve um determinado medicamento para hipertensão arterial, por exemplo, continua sendo feita a farmacovigilância. A gente é obrigado, inclusive, a notificar os eventos adversos, né? Isso faz parte da estrutura de atendimento à saúde no país e no mundo. Então, essa fase é fase 4. A mesma coisa acontece, tem um sistema de vigilância específico para vacinas, que é do país inteiro. Então, neste momento, a gente vai continuar observando se aquele determinado produto, de fato, na expansão da amostra, que aí já é maior do que a fase 3, ele já está na fase 4, se aquele determinado produto tem ou não tem eficácia, e se tem ou não tem evento relacionado, porque às vezes você não viu isso no ensaio de fase 3, porque a amostra era uma amostra que não é de milhões, é uma amostra de milhares. E aí, quando você aumenta e desenha para um outro tipo de público, aí você vai ter faixas etárias, que obviamente o produto está desenhado para aquilo, mas no campo ele escapa às vezes, né? Ou a pessoa não sabia que tinha uma determinada doença, que no ensaio ela tinha sido excluída, mas ela não sabia disso e foi lá e recebeu a vacina inadvertidamente. A gente já viu isso em febre amarela, que é uma vacina velha, antiga, e viu que algumas populações podem não ter a resposta esperada, né? Porque nos ensaios iniciais essa população nem tinha sido contemplada, mas aí chega numa unidade XYZ, recebe e não tem proteção. Enfim, tudo isso a gente vai ver quando tiver no mercado. A pergunta é, quando vai ter no mercado? Que todo mundo quer saber, né? Quando? Afinal, você falou, e quando é que vai ter no mercado? Bom, no melhor dos cenários, a gente está em julho. No melhor dos cenários, não sai antes de dezembro. Eu, para o meu conforto psíquico, inclusive, eu estou botando o ano que vem, porque, sei lá, aqui brincando um pouquinho, né? Porque esse assunto está pesado. Eu não sei se a fábrica de rótulos vai poder produzir rótulo para essas vacinas todas. Brincadeira. Porque o que menos importa é o rótulo, né? O que mais importa é o produto. Mas por que eu estou falando isso? Porque todos nós sabemos como é difícil a logística de vacina, né? Você disponibilizar um produto desse em larga escala em todos os lugares, isso não é uma coisa fácil. Ainda que a gente tenha o melhor programa de imunização do mundo,
isto não é uma logística fácil. Especificamente para isso, a gente viu esse exemplo no caso da febre amarela, né? Uma logística super boa, tudo implantado, de repente começou a ter umas filas que ninguém entendia direito por que aquilo estava acontecendo. Então, você vê, são situações que você nem tinha imaginado que pudesse acontecer, mas aconteceram no cenário de vida real. Então, eu estou botando o ano que vem, perto do carnaval, acho que a gente vai ter alguma coisa um pouco mais sólida para a gente poder se proteger. Jamal, para finalizar, eu queria agradecer a sua presença, agradecer a sua disponibilidade, agradecer as pessoas que acompanharam a gente durante essa live, que mandaram perguntas. Como eu falo sempre, a arma mais poderosa que a gente pode ter é informação e informação de qualidade, baseada em evidências científicas, certo? Deixo para você suas considerações finais. Agradeço sua disponibilidade mais uma vez. Você que sempre foi um preceptor, um professor, um orientador e hoje é um grande amigo, uma pessoa que é referência na medicina e referência para mim como profissional, não só em relação à parte técnica científica, mas também tive a oportunidade de conviver com você e ver o seu tratamento, a seu tato diário com os pacientes, a sua empatia pelo sofrimento com o próximo. E eu só tenho a agradecer toda a orientação, toda a ajuda que você me deu na minha parte médica, na minha parte pessoal, e agradecer por essa live tão esclarecedora. Paulo, você está querendo me fazer chorar, né? Você sabe que eu sou borra-botas aqui. Não, e você sabe que a recíproca é verdadeira. Você sabe o amor que eu tenho por você. Para mim, você é um filho, assim, desde o começo, aliás, né? Que sua mãe não me ouça, tá? Mas, assim, é, eu, eu fiquei surpreso. Primeiro, pelo nível das perguntas. No intervalo, eu até comentei com Grace aqui que as perguntas não são para sim e não. Não dá para falar. Eu gosto muito de explicar, você sabe, né? Porque eu acho que isso não, a gente não perde tempo. Quanto mais gente puder se apropriar dos conceitos, é muito melhor. Facilita a vida de todo mundo e a dela, ela pode tomar decisão, inclusive. Então, eu realmente fiquei surpreso, porque não é uma live para médicos, enfim, mas a qualidade, o nível das perguntas que são surpreendentes. A segunda coisa é o número de pessoas que participaram, porque eu faço, nessa história das lives, a gente está fazendo de pimenta, de Covid, de HIV/AIDS, como deve fazer, enfim, daqui a pouco é sobre cinema, e assim a gente vai tocando esse barco. Tem que se virar nos 30, né? Ser múltiplo. E assim, o número, teve uma hora que eu não fico olhando muito para cima nem para baixo, para ficar olhando direto para a câmera, porque eu acho que cria essa proximidade com as pessoas. Mas teve uma hora que tinha mais de 100 pessoas nessa sala, assim, para falar de um assunto muito específico, né? É muita gente que está parando o seu tempo para ouvir o que a gente está falando. E eu, de coração, espero que tenha servido minimamente para que todos nós possamos nos cuidar. É uma situação muito grave, infelizmente é muito grave. Eu falo sempre, nesses quase 40 anos que eu tenho de formado em doenças infecciosas, eu já vivi um monte de situações de epidemia, pandemia, surto, tudo que você possa imaginar, você sabe, eu sou de um serviço que é referência nacional e internacional para isso, mas eu nunca vi uma situação tão dramática quanto essa. E por que é dramático? Porque quando a pessoa adoece, o que tem acontecido? A pessoa acaba saindo do seu convívio familiar de maneira súbita e ela é presa dentro de uma unidade, e é isso mesmo, ela perde todo o seu vínculo com o ambiente externo. Eu nunca vi isso em nenhuma doença infecciosa. E aí quem passa a ser o vínculo com o mundo externo? Você que está inteiro paramentado. A pessoa só consegue enxergar seu olho, não sabe nem que emoção você tem. Por quê? Porque todo mundo ficou extremamente preocupado de
pegar isso e levar para outros ambientes, o que inclui outros ambientes, inclusive do hospital. Então, isto não é uma situação confortável. A gente já lidou com várias outras infecções em que pouco se sabia, inclusive, sobre a forma de transmissão. Nessa, a gente, sabendo a forma de transmissão, não sabe o desfecho, que ele é absolutamente imprevisível. Né? Ah, mas 80% não vai ter nada, mas 20% vai ter, e é grave. E você pode ser esse 20%. Né? Ah, mas eu não tenho comorbidade. Pois é, tem vários sem comorbidade. Então, veja, lidar com esse desconhecido é muito, muito difícil. Então, eu espero que a gente tenha contribuído para que cada um que esteve junto com a gente aqui possa entender um pouco essa dinâmica, possa cuidar dele, cuidar do seu entorno, porque não é a autoridade pública que manda. E quando a autoridade pública propõe uma determinada abordagem, a gente precisa entender que é para a proteção de todos. Não é muito fácil entender isso, mas tem que partir desse princípio. Ainda que isso nos custe um sofrimento pessoal, porque não é só você que está assim, todos nós estamos e é muito difícil. E, por fim, não menos importante, esta é só a primeira desse século. Tá? Com a globalização, e isso tem uma série de vantagens, a gente vai viver outras coisas. E a gente vai precisar aprender a conviver com esses cenários de abre, fecha, e a gente vai ter que repensar os nossos conceitos sobre o que é importante e o que não é importante. Eu acho que é isso. Então, para todo mundo que nos assistiu, de coração, cuidem-se. E a hora que você quiser, você sabe, né, que estamos aqui. Manda um beijo para as meninas e agora para o menino. Para o menino. E a hora que você quiser, é só chamar. Eu estou sempre aqui para vocês. Tá bom, meu amigo. Obrigado a todos. Uma boa noite. E mais uma vez, muito obrigado por todas as orientações e esclarecimentos. E a hora que acabar, eu vou até aí, a gente vai de novo lá na Cira, tá? Vamos sim. Um grande abraço. Tchau. Boa noite para todos. Tchau.